Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Delarruy. Muito bem, quinta-feira, dia 13 de novembro de 2014. Um dia importante para nós aqui também da Novos Horizontes, que estamos todos mobilizados para logo mais cobrirmos o evento promovido pela OAB, Subseção de Santo Ângelo, no Centro Municipal de Cultura, no Teatro Antônio Sepp, na noite de hoje. A internet que possibilita esses novos tipos de cobertura jornalística. E como se tivéssemos combinado isso, o assunto do programa de hoje são soluções em telecomunicações. Comigo, Jorge Luiz Ferreto Júnior, gerente comercial da Sulnet Telecom, uma empresa que passa a atuar aqui no mercado santo-angelense, que já tem uma tradição em Santa Rosa. Eu começo o programa de hoje descrevendo para radiovintes e internautas algo bastante pitoresco nos verões em Santa Rosa. Em Santa Rosa existe uma associação que é o Cisne, né, o mesmo nome do cinema aqui em Santo Ângelo, logo ali na entrada de Santa Rosa, um pouquinho antes do trevo, com lago, piscinas e uma ampla área verde, aonde nesse local, durante todo o ano praticamente, pessoas mantêm estruturas em barracas. Essas barracas servem lá nos finais de semana para confraternização e tal. Começou isso como algo que era utilizado apenas no verão, mas hoje as pessoas mantêm essas barracas o ano inteiro. Barracas que se transformaram em verdadeiras casas. Imagine que essas casas, barracas, têm internet de alta velocidade já há algum tempo. Então tu estás lá no meio do mato, mas com internet. E como eu dizia aqui para o Jorge, é muito prazeroso, eu desfruto disso parte do meu verão, utilizando lá, navegando, assistindo uma partida de futebol do Gauchão, por exemplo, no tablet, enfim, isso proporcionado pela Sulnet. E agora a Sulnet traz esta qualidade, esses serviços aqui também para Santo Ângelo. É uma boa introdução que eu fiz, Jorge, em relação à descrição dos serviços que vocês oferecem. Boa tarde. Boa tarde, é um grande prazer estar aqui no programa Café Missioneiro, Rádio Novos Horizontes, rádio multiplataforma, né? Primeiro mundo no interior do estado, fantástico. E acho que a descrição que tu fez foi perfeita, né? Nós, além de atuarmos com o chamado link empresarial e residencial, a gente participa de eventos como Fena Soja e outras feiras, né? E dentro de espaços amplos como a Ser Cisne, que tu comentaste muito bem, existe uma série de dificuldades técnicas para se conseguir uma qualidade bacana para que a pessoa navegue e consiga chegar ao seu objetivo. E acredito que a gente tenha atendido bem lá, tanto é que a gente fez renovação de contrato, estamos ampliando a área, inclusive. Como eu disse, a questão de atendimento via rádio, ele depende da parte local mesmo. Interferências, árvores, prédios, qualquer uma dificuldade que não chegue entre a torre e o local onde você quer atender, ele pode gerar uma dificuldade de relevo, né? Uhum. E lá a gente conseguiu colocando vários equipamentos, justamente em virtude do know-how que nós temos. A gente atende a Fena Soja, que o parque, quem já não visitou a Fena Soja, né, sabe que é gigantesco, e ainda assim lá a gente tem uma cobertura muito bacana durante a feira. Além disso, a gente tem um software, né? A gente chama de hotspot, e que permite entregar essa qualidade. Não adianta você ter um ótimo atendimento num espaço grande como esse e um usuário, por exemplo, está baixando um software, um jogo, um programa e ele está utilizando toda a internet. Os outros usuários vão ficar a ver navios. Sim. E esse software permite
que nós limitemos a banda para cada usuário, para que todos consigam desfrutar dessa qualidade. E isso faz, por exemplo, as pessoas ali, utilizando ainda esse exemplo, claro que a gente vai alastrar a nossa conversa, mas nesse exemplo, a pessoa está lá, ele funciona perfeitamente para que se faça a postagem de uma foto de um momento de lazer, e outras pessoas façam essa mesma coisa. Seria mais ou menos isso, é a descrição do que tu exemplifica. Exatamente, exatamente. É um acesso em que ele vai poder acessar uma rede social, acessar um e-mail, enfim. Ali com certeza ele vai conseguir fazer esses objetivos, ele vai alcançar, com certeza. O mercado é um mercado em expansão e um mercado competitivo. Outras empresas estão no mercado. A gente tem no país, a partir da privatização e a partir da política que se estabeleceu nas telecomunicações, temos a internet banda larga, como se conhecia até há algum tempo. Os serviços de rádio passaram a ser oferecidos no decorrer do período e hoje vive-se, principalmente no interior, em cidades do porte de Santo Ângelo, de Santa Rosa e Juí, essa proliferação de empresas oferecendo serviço via fibra ótica. Isso apresenta, então, uma nova realidade de mercado, porque, inclusive, aqui no programa, a gente já fez alguns comentários e algumas comparações com os serviços oferecidos nas grandes cidades, onde a competição é maior ainda, e, claro, as grandes operadoras estão lá brigando pelo mercado, Perfeito. fazendo com que o preço da internet também seja mais barato. Enquanto isso, no interior do país, ainda o preço praticado é caro. Claro que isso... por quê? Porque empresas estão tendo que fazer investimentos pesados, né? A gente sabe que a fibra ótica é algo muito caro, né? Embora exista uma rede de postes, mas tem que ser feita a instalação, né? As pessoas imaginam, como é que em tal área da cidade tem fibra ótica, em outra não. Alguém tem que fazer esse serviço, alguém tem que instalar, né? Então, dentro dessa chegada no mercado de vocês, em que áreas da cidade e que tipos de serviços vocês oferecem? Perfeito, perfeito. Achei bem bacana a tua introdução com relação ao assunto em si, e eu acho que é muito importante para que a população tenha em mente do porquê dos valores cobrados, né? Vamos fazer os extremos, né? Se tu vai olhar a Europa, Estados Unidos... lá, o que acontece? O governo passa fibra subterrânea e disponibiliza para as companhias, para as concessionárias, concessão. Ou seja, se uma determinada empresa deseja atender uma cidade ou bairro, ela vai ganhar uma concessão de alguns capilares de fibra ótica e ela vai pagar uma espécie de aluguel. E vai lá e vai atender. Se faz uma obra só. Sim. Né? É algo planejado, pensado. No Brasil, o que acontece? Cada operadora tem que se virar, literalmente isso. Então, por exemplo, estamos numa cidade do interior do estado, onde se uma empresa deseja atender, ela precisa fazer, se fizer tudo certinho, né? Ela precisa ter uma autorização da Anatel. Então, em primeiro lugar, ela paga impostos, ela tem que ser autorizada a prestar aquele tipo de serviço, né? Então, não é uma empresa pirata. Segundo lugar, se ela vai passar uma fibra ótica, subterrânea se torna praticamente inviável, porque nós não temos tubulações, nós não temos infraestrutura para fazer isso. Tá? Então o que tem que se fazer? Tem que se trabalhar com a fibra aérea, que passa por posteamento, que é necessário fazer um projeto elétrico, que precisa ser aprovado pela concessionária de energia, e muitas vezes em algumas cidades você pode ter mais de uma concessionária. Sim. E ainda se paga aluguel por cada poste. Sim. Então, além de tudo isso, tem que se ter mão de obra especializada, né, com o pessoal capacitado para trabalhar com fibra ótica, trabalhar em altura, energia elétrica, enfim. E tudo isso gera custo. Claro. Né? E em alguns momentos você vê, então, que em determinadas ruas
se tem 2, 3, 4 empresas, por exemplo, o caso da né? Marquês d'Herval, atrás de ti na imagem, tá a nossa Marquês d'Herval aí. A gente que está aqui todos os dias tem observado isso, né? Pelo menos 5 cabos de fibra ótica já estão passando ali. E dentro, claro que com essa preocupação com o caos urbano, eu olho para aquilo ali e penso, eu digo... Que pena que não existe nesse nosso país um planejamento efetivo de que esses cabos já surgissem enterrados aí, né? Porque ainda isso daí chegará o tempo em que todos esses cabos vão ter que ser retirados, enfim, né? Mas eu gostaria que tu, por exemplo, mapeasse o que a Sulnet está oferecendo aqui em Santo Ângelo agora. Perfeito, perfeito, Fábio. Assim, ó, nós temos um know-how muito grande em rádio e fibra ótica. Tá? Nossa empresa, desde 2006, presta serviços, né, em Santa Rosa. Em Santo Ângelo, nós já temos fibra passada no centro da cidade há mais de um ano. Não estávamos com parte comercial efetiva atuante aqui. Então, nós já tínhamos, né, esse cabeamento passado e agora a gente está atuando de forma mais ativa, né? Então, o que acaba acontecendo? Rádio e fibra ótica são duas tecnologias muito boas, tá? Tem as suas qualidades, né? Então, por exemplo, o rádio, ele é muito bom. Nós atendemos os bairros de Santo Ângelo através de rádio. O que acaba entregando um serviço de qualidade? Um conjunto de fatores. Se eu vou trabalhar com rádio, no caso da Sulnet, trabalhamos com equipamentos nacionais. O que isso acaba acarretando? Tem suporte, né? Se você compra um equipamento na China ou no Paraguai, é outro idioma, pode ser que não tenha garantia, etc. Seja falsificado. Exato. Não ia chegar nesse ponto, não, mas eu falo. Você atalhou. Então, equipamento nacional, equipe técnica certificada. Dentro da nossa operação, nós atuamos com várias operadoras, chegando todas em fibra. Tá? Então, o nosso link, quando a gente entrega um link para uma empresa ou para uma pessoa física, a qualidade é a mesma. E o mais interessante estamos entregando num rádio, equipamento de qualidade, um link parrudo, que realmente vai atender, e aquilo que tu contrata é o que a gente entrega, não é gato por lebre. Se tu contratou 2 megabits por segundo, a gente vai entregar 2 megabits por segundo. E o bacana é que assim, os contratos que a gente atua são os mesmos para rádio ou fibra ótica. Então, desmistificando o rádio ele é muito bom, mas tem que ser bem instalado, tem que ser um equipamento de qualidade, tem que ter uma rede estruturada por trás e um link que funcione. Então, tudo isso nós temos. Então, esse know-how que nós temos de 2006 para cá, tanto no rádio, até nós entrarmos na fibra ótica, e na fibra ótica também trabalhamos tudo dentro da lei da Anatel, das leis do país, né? E conseguimos entregar um serviço de muita qualidade. Então, nas ruas principais aqui do centro, nós estamos atuando já com a fibra ótica, entregando o link empresarial ou residencial, né? E nos bairros estamos atuando com rádio. E o rádio, uma coisa interessante, é que ele é muito rápido, a instalação. Você fecha um contrato conosco, os nossos técnicos vão lá, vão colocar o equipamento e apontar para a nossa torre. Feito os testes, entregou a qualidade necessária para entregar aquela que está no contrato, perfeito. Caso contrário, aquele contrato perde a validade e o cliente não vai pagar nada por isso. Então a gente trabalha de uma forma muito correta, né? E justamente por isso que a gente vem numa ascendente, numa crescente de expansão. Por exemplo, hoje a gente sabe que as residências, cada vez mais, a história do conteúdo sob demanda, né? As pessoas estão se dando conta que a TV por assinatura, da forma com que ela foi concebida a partir de 1996, quando surgiram os primeiros sistemas via satélite aí, com uma diversidade, até comparativamente maior do que hoje,
Hoje a gente vê os canais de TV por assinatura muito parecidos, o que fez com que as pessoas interessadas em ter um conteúdo de entretenimento em casa busquem outros serviços, como que está aí o Netflix, como está aí outros conteúdos sob demanda. Eu sei de pessoas que têm assinaturas da HBO Play ou desses outros plays que tem por aí, Globosat Play e tal, sem ter a TV por assinatura da forma normalmente concebida. Através da internet. Através da internet. De que forma, por exemplo, no rádio eu consigo ver um filme da Netflix? Essa é a pergunta. Certo, com certeza. As velocidades hoje que nós ofertamos para os clientes, no momento da abordagem, né, se o cliente nos ligou ou se nós estamos ofertando o serviço para esse cliente, em primeiro lugar a gente entende o local para poder ofertar se é fibra ótica ou se é rádio, e após a gente entender as demandas. Para que você vai utilizar? Qual é, né, a sua utilização efetiva? Vai assistir filme, enfim, tem que ter uma velocidade maior. Claro. Então, no rádio, se a gente estiver entregando 4 megabits por segundo, certamente ele vai conseguir assistir o seu filme, vai conseguir baixar o seu programa. Nós atuamos com peering privado com algumas empresas, né? Netflix é uma delas. Facebook, o que é isso? Google, o que etc. é isso? Peering privado é quando você tem um acesso direto. Então isso permite uma velocidade superior. Além disso, nós... tem Google, Facebook, Netflix? Isso, exatamente. Tem outros também, a Akamai e mais uma série de outros, né? E além disso, além desses peerings privados, que são acordos para que se tenha um acesso e uma velocidade superior, existem os chamados PTTs, que são os chamados pontos de troca de tráfego. Que, por exemplo, os maiores hoje, que mais nos interessam, aos gaúchos e santo-angelenses, Rio Grande do Sul e São Paulo. Porque são onde estão os maiores conteúdos, né? Onde tem a maior gama de conteúdos. Que são empresas que fornecem internet e empresas que fornecem conteúdo de internet. Então, por exemplo, quando você está aqui e precisa acessar um site do Banrisul, né? O Banrisul está alocado junto ao PTT Rio Grande do Sul. Consequentemente, se você acessar pela nossa empresa, você vai ter um acesso mais rápido do que se você acessasse por outras operadoras. São atalhos. Exatamente, exatamente. Em São Paulo, a mesma situação. A gente participa do ponto de troca de tráfego de São Paulo, consequentemente, viabiliza uma velocidade bem superior aos sites, aos conteúdos que estão alocados nesse PTT. Como eu disse no começo do programa, estamos tratando de soluções em telecomunicação. Eu tenho certeza que os radioouvintes estão gostando da nossa conversa, que continua logo após o intervalo. Soluções em telecomunicações, esse é o assunto do Café Missioneiro desta quinta-feira. Comigo, o gerente comercial da Sulnet Telecom, Jorge Luiz Ferreto Júnior, que está apresentando aqui para nós esses serviços que a Sulnet oferece. Uma das grandes questões, os radioouvintes e internautas acompanharam aqui os relatos que eu fiz quase que diários em relação aos serviços que eu a firma, enfim, estávamos insatisfeitos com os serviços de telefonia. A verdadeira via sacra que muitos usuários, enfim, clientes passam para que pequenos serviços, transferência de, por exemplo, tem relatos de um proprietário de uma imobiliária que necessitava muito do telefone e que mudou de endereço e esse telefone não foi transferido conforme a lei dos 5 dias e por aí vai. Vocês sabem bem do que eu estou falando. Então, o 0800 de massa, como se diz, a gente sabe que não funciona. Seja no serviço de telefonia, televisão por assinatura, a questão do suporte. Eu quero entrar assim, claro que tu não estás aqui para ser pressionado, mas
Como fica a questão do suporte? Quando um cliente da tua empresa ligar para o teu 0800, vai atender alguém lá na Índia ou em Goiânia? Ou como é que isso funciona? Ou é um computador, ou né? ou é uma máquina? Perfeito, perfeito. Fábio, fantástico essa tua colocação, esse teu questionamento, e com certeza dos ouvintes e dos internautas, né, muito recorrente, porque quando você tem um contato com grandes teles, né, se tem algumas experiências, talvez não tão agradáveis. Nenhuma né? eu tive. E nós nos colocamos como uma operadora hoje de médio porte, né, indo para grande. E isso vem desde quando era pequena, o trato, o cuidado. Quando se liga no 3511 8000, código área 55, né, vai atender um técnico com carteira assinada, funcionário nosso. Não é uma empresa terceirizada, não é um 0800 de massa, é o nosso nível 1 que vai estar atendendo, e por telefone ele vai entender a demanda, ele vai questionar se o computador está ligado e já vai fazer as verificações e os testes online, na hora, naquele momento. Se identificar e não solucionar o problema, se abre então um chamado para que um técnico vá efetivamente fazer o serviço e aí se agenda com o cliente. Até para evitar, não adianta nada ser extremamente rápido, né? Também não adianta ser muito demorado, mas tem que atender de acordo com a demanda do cliente. Então se agenda conforme a necessidade. O cliente só pode receber os nossos técnicos tal dia, tal horário. Se agenda então para aquele horário. Isso é uma preocupação nossa que se mantém. Você não adianta crescer a tua operação e você começar a se perder na questão da qualidade. É preferível se crescer devagar, né, mas mantendo a qualidade. Isso é muito importante. Isso a gente bate muito. Isso é algo absolutamente fundamental, porque a gente observa pessoas que, por exemplo, marcam uma visita técnica, num serviço de TV por assinatura, por exemplo. A pessoa marca, fica ali à espera e não aparece ninguém. E quando se consegue, daí essa é a questão de se delegar através da terceirização, algo que é um compromisso que foi estabelecido. O que acontece daí? Se tu tens, eu vou te citar um exemplo que eu acho que muita gente já vivenciou. Tu sabe quem é o técnico que vai lá na tua casa, é uma cidade pequena, as pessoas conhecem quem presta serviço da operadora X, liga pro cara e diz, não, eu não tenho nada aqui agendado ainda, eu não recebi isso deles lá em São Paulo, ou enfim. Esse tipo de triangulação que deixa o cliente sem saber o que fazer. E daí eu conheço também muitos clientes que, quando passam por isso, eles resolvem cancelar o serviço. E passa batido, né? Fazem de conta que não foi cancelado, enfim. Eu acho que falta nesses serviços algo que... porque a gente sabe, esses dias eu li um artigo publicado a partir de uma tradução do New York Times, dos americanos reclamando. Que tipo de reclamação o cliente americano, norte-americano faz? São reclamações muito superficiais, vamos dizer, se comparadas com as nossas aqui. Né? Então, o desejo nosso como clientes é que a gente consiga porque assim, é muito interessante ver as empresas que trabalham sério crescerem, mas que consiga se levar junto essa qualidade. E os exemplos, eles são... a gente tem que procurar por aí para encontrar bons exemplos nesse sentido, né? Exatamente, exatamente. Eu ia te comentar, Fábio, assim, como eu disse, se pensando no crescimento, né, mas mantendo a qualidade. A questão do suporte, o bacana daquilo que eu te comentei antes, de nós termos funcionários próprios, justamente para que o cliente que teve alguma demanda, uma dificuldade, fica registrado no sistema. A partir do momento que vai uma equipe técnica nossa, essa equipe, tudo fica registrado, o que foi feito, de que forma.
Após o serviço é feita uma pesquisa de satisfação, aonde um dos pontos é a questão do horário, questão do posicionamento dos equipamentos, enfim, uma série de itens que a gente monitora e aquilo que não estiver conforme, obviamente a gente já tenta imediatamente tomar as providências para que não ocorra, né? E além de tudo isso, a questão de ter funcionário próprio, ser agendado, lançado em sistemas, etc., justamente para que, se for recorrente, a gente já sabe quem fez o serviço, de que forma o cliente vai ser atendido, não vai uma outra pessoa sem conhecimento de qual é o problema. Entendi. Tu tem que explicar de novo o que aconteceu, enfim. Então isso é extremamente estressante, cansativo, né? Concordo plenamente. Então a gente mantém esse histórico em sistema, a gente tem um controle da qualidade para que todos os itens que são importantes se mantenham no mesmo nível, né? Esse know-how, vocês foram buscar isso a partir de outras estruturas? Ou de que forma que se monta esse tipo de serviço? Porque aí está, eu acho, um dos segredos, vamos dizer, da coisa funcionar. De se estabelecer a partir de sensações que não deram certo, vamos dizer, ou de exemplos, para oferecer um bom serviço. E dentro ainda que tu comentasse isso, eu queria que tu me falasse em relação a outros serviços que vocês podem oferecer, inclusive serviços de telefonia, link ponto a ponto, enfim. Perfeito, perfeito. Bom, como eu disse, a questão de manter a qualidade é extremamente importante. Isso se vem com o tempo, desde o surgimento da operação até o presente momento. Então, isso foram evoluções, né? Uhum. E essas evoluções vêm de acertos e erros, de cursos, de experiências com outras empresas do segmento. E em cima disso que se cresce, que se evolui, né? Errar é humano, persistir, tu já sabe. Então, na questão da telefonia, é um outro produto bem importante de se salientar aos internautas e ouvintes. A forma como a gente trabalha é a forma mais simples. Não reinventar a roda. Porque hoje, quando você vai contratar um serviço de telefonia, conosco você tem uma tarifa, né, para ligação fixa e ligação móvel, você tem um tipo de equipamento que vai ser colocado e um plano de valor contratado, efetivo. Ele vai pagar lá um Fale 150, ele vai ter um compromisso de R$150 por mês conosco e tem uma tarifa definida. Uhum. Ele vai receber um login, uma senha e ele vai poder acompanhar pela web, numa plataforma, quantos minutos ele ligou, para qual número e quanto ele está pagando. Transparente. E isso é muito importante salientar. Porque aí, se eu for comparar outros serviços, você tem VC1, VC2, VC3. Ou seja, alguém te dá uma tarifa para te trabalhar local, outra para a região, outra para o Brasil. Aí você tem uma franquia de minutos. Você passou daquela franquia, aquele valor que eles tinham te passado passa a ser outro. Você começa a pagar uma tarifa excedente, que normalmente é bem superior. Uhum. Além de tudo isso, existe uma série de outras situações que pode ser cobrado um valor, te dá um desconto, te dá outro valor, tu nunca sabe efetivamente o que você está pagando. E conosco não, ele é muito transparente. A gente vai atender, a gente vai apresentar as tecnologias, são 3 tecnologias hoje na telefonia que a gente oferta, e em cima disso o cliente vai escolher, vai optar. Nessa tecnologia a tarifação me atende, eu quero esse equipamento, feito. Assinou o contrato, começa a fazer as suas ligações. Então a gente procura trabalhar. Quando você cria muitos mecanismos, franquias, se você ligar para a mesma operadora é um valor, se você ligar para outra operadora é outro valor, isso acaba criando uma expectativa para o cliente que ele vai gastar menos e normalmente ele acaba gastando mais. Nós fazemos o caminho inverso. E a regulamentação que passou a valer agora nos últimos dias obriga as operadoras seja de tipo de serviço de telefonia, internet, a discriminarem, a descreverem efetivamente o que estão vendendo ou que estão prometendo. Essa falta de clareza dessa... porque eu acredito, a gente tem que ser otimista que
o pior já passou. Eu fico pensando nesse sentido, porque os consumidores sofreram muito esses anos todos aí. A gente teve, né, até tu como consumidor, eu diria isso. E grande parte das pessoas não aguenta mais isso, né? A gente sabe que a questão da própria migração, não é essa palavra, mas passar a desfrutar do mesmo serviço oferecido por outra operadora, enfim. As pessoas devem, eu recebo aqui através do Facebook alguns comentários, né? Um amigo pede qual o contato, que empresa é essa? Ele deve ter ligado o rádio agora. Sulnet Telecom 55 3511 8000. Perfeito, perfeito. Nesse telefone, Fábio, o pessoal vai poder ter tanto informações com relação aos planos, aos serviços, bem como a questão do suporte. É o mesmo telefone, é o telefone-chave, então o pessoal fica bem à vontade aí para entrar em contato e ficar sabendo dos planos, né? A gente atende, aproveitando o ensejo aí do Merchan, a gente atende questão do rádio, pessoa física e pessoa jurídica, fibra ótica para pessoa física e pessoa jurídica, a questão do ponto a ponto que tu comentaste, são soluções que a gente oferta e que normalmente são utilizadas por empresas, onde elas possuem matriz e filiais, por exemplo, e precisam ter uma interconexão segura para fazer o seu tráfego de dados. Desde questão de sistema, nota fiscal eletrônica, e-mails, enfim. Então a gente presta esse tipo de serviço, inclusive em meios físicos diferentes, né? A gente pode estar abordando a empresa matriz no centro, na fibra ótica, e interconectando as suas filiais dos bairros em rádio, por exemplo. Isso a nossa tecnologia permite, né? Me explica uma coisa, vocês... e o interior? O interior, assim, a empresa de vocês oferece soluções para o interior? Eu pergunto lá mais na região em Santa Rosa, e de que forma isso pode ocorrer? Perfeito, perfeito. Inclusive empresas que atuam, né, próximos de granjas, produtores rurais, enfim. Nós fazemos sempre uma viabilidade antes de atender. Claro, um estudo, principalmente, né? Projetos especiais, onde de repente uma indústria está instalada num local de difícil acesso. Então, desde uma colocação de uma torre ou várias torres, pontos de repetição, tudo isso a gente faz um estudo prévio para poder entregar para o cliente a solução mais em conta e que atenda a necessidade dele, né? Tá, e por exemplo, essas torres, que tipo de energia elas... eu andei lendo, eu tenho mania de ficar pesquisando coisas. E sim. eu sei que existem umas torres com energia solar. Vocês têm isso? Também. Tem Na também? verdade, exato, Fábio. O que acontece? As torres, vamos supor, como eu disse, vamos usar o mesmo exemplo. Um cliente está alocado num local de difícil acesso, né? Certo. Interior. Então a gente vai fazer um estudo para ver se de alguma torre nossa já tem uma visada limpa para atendimento a esse cliente. Caso não exista, a gente vai fazer o projeto então. E para se ter uma ideia de altura de torre, de tipo de torre, né, tem que se fazer cálculos estruturais, que tipo de equipamento vai ser colocado, porque o tipo de material a ser utilizado, a altura, etc., depende do tamanho da parábola, porque ela tem que suportar o vento, tempestade, a chuva, claro, etc. Então esse cálculo estrutural tem que ser feito. Então por isso que é feito sempre um estudo antes, né? Mas a gente atende. E pessoas físicas daqui a pouco estão pensando, mas isso é uma tecnologia talvez muito cara, eu não vou ter condição, eu não tenho como pagar para construir uma torre para chegar até a minha residência. Mas nós temos várias torres espalhadas, inclusive fora da cidade. Então às vezes o cliente está no interior, nós temos um equipamento, trabalhamos com vários equipamentos, mas tem equipamento, por exemplo, 2.4, em que ele tem uma velocidade de 800 kbps a 1 mega, em que ele tem uma abrangência maior. Então, talvez tu não vá ter muita variedade de velocidades, mas a gente vai conseguir atender. Em contrapartida, existem equipamentos 5.8, existem equipamentos que a gente utiliza para ponto a ponto e que aí sim vão permitir velocidades superiores. Claro que aí é um custo também um pouco maior em virtude do investimento feito, né?
Uma coisa bacana agora que me veio, a questão do comodato. Acho que é bem interessante a gente citar para os ouvintes e internautas que os contratos que a gente fecha, se o cliente não tem os equipamentos do rádio, né, e na fibra provavelmente também não deva ter, nós fechamos em formato de comodato. O que isso significa? Que se houver algum problema de queima ou, enfim, dano, nós vamos lá e trocamos e o cliente não vai ter nenhum outro custo adicional. Isso é bem interessante para proteger o cliente. Às vezes o cliente pensa assim, vou eu mesmo comprar o equipamento para mim, para baratear o custo, né? E bem no fim, se chegar a dar uma queima, algum problema, enfim, ele vai ter que por conta própria procurar suporte, ele vai ficar sem o serviço, enfim, a preocupação é nossa. Uma outra coisa interessante que eu acho que era bacana nós citarmos para os ouvintes e internautas, a questão de prédios. Nós temos uma infraestrutura que a gente chama de cable, em que prédios, como esse inclusive em que nós estamos no estúdio, nós podemos abordar todo o prédio com infraestrutura de fibra ótica e nós isentamos a taxa de ativação de todos que estiverem dentro desse prédio. Então é uma tecnologia bem inovadora, diferente, né? E que permite baratear o custo para as pessoas e empresas que estão dentro de prédios abordados por nós. Então daqui a pouco o seu ouvinte, o seu internauta que está navegando e que tem interesse, ele pode ligar para nós e pedir uma visita de um dos consultores para que a gente possa ir lá e, enfim, ofertar esse serviço. Além de ser mais barato, né, do que a própria fibra ótica. Por quê? Porque a gente monta uma infraestrutura para atender várias pessoas e empresas. Acaba barateando e a gente acaba isentando. Muito bem. Este Jorge Luiz Ferreto Júnior, gerente comercial da Sulnet Telecom. 55 3511 8000. O telefone, eu agradeço muito a tua presença. Tu queres deixar um recado final, como eu digo aqui para os nossos rádio ouvintes? Perfeito. Só tenho a agradecer a oportunidade. Foi um grande prazer conhecê-lo pessoalmente agora, né? Víamos tratado muito por telefone. E deixar o recado para o público santo-angelense, para eles utilizarem os nossos serviços, contratarem efetivamente link de internet, telefonia, cable, ponto a ponto, enfim, são alguns dos serviços, nós temos muitos outros. E a gente fica totalmente à disposição para responder as perguntas e dúvidas, além do 3511 8000, meu celular da empresa também, o pessoal pode ligar, o 9163-6303, o pessoal fica bem à vontade e agradeço mais uma vez. Ok, então está findo o Café Missioneiro desta quinta-feira. Prometemos voltar amanhã, fiquem ligados na nossa programação na Web TV e no 104.7. A Vivian Ferraza fica a tarde inteira tocando música boa aqui no 104.7. Boa tarde e até amanhã.